Neste vídeo vamos seguir as pistas deixadas por Toby Fox para tentar resolver o maior mistério de Deltarune. Quem é o Cavaleiro Uivante? Teoricamente, os candidatos mais prováveis para ser o Cavaleiro são Carol, a mãe da Noelle e prefeita da cidade, 10, a irmã perdida da Noelle, e Rude, o pai doente da Noelle. Todos eles têm algo em comum: diálogos suspeitos, acesso aos locais certos e motivações. Mas será que alguma dessas teorias se sustenta quando a gente realmente analisa o que o jogo nos mostra? Hoje irei destrinchar todos esses candidatos, começando dos mais improváveis ao mais provável. Vamos começar com: por que Carol não é o Cavaleiro? A teoria mais comum entre quem olha superficialmente para Deltarune é a de que Carol seria o Cavaleiro, mas se você analisa com mais calma e lógica, essa teoria cai por terra rapidamente. O primeiro ponto central dessa teoria é que Carol seria quem está falando no telefone com o Chris sem alma, mas esse raciocínio tem uma incoerência, e na Rota Estranha, a ligação simplesmente não acontece. Chris não tem condições de fazê-la, nem poderia saber que Suzy encontrou a guitarra até ela contar depois de serem expulsos. Mesmo assim, Carol chega cedo em casa, e a única pessoa presente que poderia tê-la avisado seria Asgore. Isso prova que o retorno dela não depende de ligação alguma. Foi coincidência, ou no máximo Asgore avisando. Também temos a frase em inglês I'll be right there, traduzida como já estou indo aí, que costuma ser interpretada como se fosse Carol chegando. No entanto, essa leitura ignora um detalhe crucial. Em inglês, there pode significar duas coisas diferentes. Pode ser onde você está agora, mas também pode ser o lugar para onde eu já estava indo. E quando usamos a lógica de que Carol voltou para casa por coincidência ou talvez por aviso de Asgore e não por causa de uma ligação de Chris, fica claro que there da fala não pode ser a casa dos Holiday. Nesse caso, só resta a segunda interpretação. There se refere à igreja, exatamente o local para onde o cavaleiro realmente vai e onde aparece em seguida. Essa ambiguidade não é um erro de tradução, mas sim uma escolha proposital para nos confundir na primeira vez que ouvimos. Além disso, tanto o estilo de fala quanto a caixa de texto do telefonema não combinam com a Carol. Quando ela mesma liga para Chris no final da Rota Estranha, não usa essa caixa de texto diferenciada nem esse jeito de falar. Com essa lógica, temos certeza que o cavaleiro é a pessoa da ligação, pois ele quem falou que iria para a igreja, e ele quem apareceu nela. Outro argumento comum é que os contatos apagados no celular provam que Chris ligou. A ligação na Rota Estranha não poderia ter acontecido. É simplesmente impossível, já que não apenas Chris não estava em estado emocional para fazê-la, como ele também não sabia que Suzy tinha conseguido a guitarra e, portanto, não tinha motivo algum para ligar. Chris não tinha nem oportunidade nem razão para fazer a ligação. Assumir que os contatos ainda estarem apagados significa que ele ligou cria um buraco enorme na trama. Ou há outra explicação para os contatos apagados. A primeira que vem à mente é que Chris simplesmente tem algum tipo de programa automático no celular que apaga as informações em intervalos regulares caso ele não consiga fazer isso manualmente por algum motivo, mas, no fim das contas, é só especulação, ou mais provavelmente, é apenas um erro que Toby esqueceu de considerar. No fim do dia, ele e sua equipe cometem erros, e não seria nem de longe a maior inconsistência da Rota Estranha. No fim, Carol ser o cavaleiro é apenas uma pista falsa que Toby plantou, feita para enganar na primeira jogada. Porque 10 também não é o cavaleiro. Embora a teoria de que 10 seria o cavaleiro seja mais popular atualmente, eu vejo diversos problemas que tornam essa teoria menos provável do que parece. Primeiro, você que está assistindo ao vídeo não deixar o like nele e se inscrever no canal. Isso prejudica muito a teoria da 10, então faça isso. Segundo e mais importante, a própria construção narrativa de Deltarune destaca que 10 está desaparecida. Ela é chamada de Garota Perdida. Todos falam dela com nostalgia. Seu nome aparece em memórias dolorosas como o concurso de soletração em que Noelle falhou ao tentar dizer dezembro. Toda essa ênfase perderia completamente o impacto se descobríssemos que 10 está ativa, trabalhando com os pais e andando livremente pelo mundo da luz. A força da trama depende justamente de sua ausência. Além disso, o próprio código do jogo reforça essa ideia. Há diálogos secretos não utilizados que continuam sendo atualizados a cada capítulo lançado, nos quais uma voz diz estar perdida em um lugar escuro, sem noção do tempo. Essa voz é muito provavelmente de 10, já que ela é a única personagem que está perdida no jogo. Outro problema está na motivação. Se 10 já tivesse a capacidade de sair para o mundo da luz, como sabemos que o cavaleiro consegue, não faria sentido ela abrir fontes e causar o rugido. A ideia de que ela seria uma versão corrompida, sem mente própria, também não funciona. O cavaleiro é claramente um ser pensante, capaz de planejar, de inserir códigos, de se esconder no mundo da luz e até de manipular Chris. Isso exige consciência, não um corpo vazio ou um amálgama. Narrativamente, Deltarune tem dois enredos centrais: a busca por 10 e a missão de impedir o rugido. Seria um erro grosseiro imaginar que essas duas linhas não se conectam. Na prática, os mesmos personagens que giram em torno do mistério de 10 também estão envolvidos na conspiração do cavaleiro. A explicação mais lógica é que a conspiração do cavaleiro seja, na verdade, uma extensão da busca por ela, a tentativa de encontrá-la ou de resgatá-la. Se for assim, então o cavaleiro não pode ser 10. E se o cavaleiro for 10, então essa conexão deixa de existir, enfraquecendo a narrativa. Outro detalhe reforça isso: a cena em que Chris pensa no cavaleiro. Ali, o cavaleiro fica prestes a tirar o capacete, mas Chris desvia o pensamento antes que possamos saber quem está por baixo. Essa escolha narrativa implica uma coisa: existe alguém sob o capacete que conhecemos e que não pode ser revelado agora. Isso é incompatível com a hipótese de uma 10 corrompida. Além de tudo isso,
há uma questão de impacto dramático. 10 precisa estar desaparecida para que a história funcione. O grande drama está em algo ter acontecido com ela, e em como isso afeta a todos ao redor. Se ela fosse o cavaleiro, toda essa carga seria perdida. O cavaleiro é tangível e consciente demais para ser a garota perdida. Para o clímax da história, 10 precisa estar presa. Temos até mesmo evidências diretas. Já ouvimos a voz de 10 no código e no diálogo de Spantoon. Alguém consegue me ouvir? Socorro. O que? Não, eu não ouvi nada agora. Mas parecia que estava falando com você. É quase impossível não ligar essa fala a 10. Se o cavaleiro fosse ela, então ele teria que ser apenas o corpo dela sendo manipulado, mas o jogo não dá suporte a essa leitura. Por fim, há algo mais importante, a motivação de Chris. Tudo indica que Chris trabalha com o cavaleiro justamente por causa de 10. No capítulo 3, o mundo sombrio está cheio de referências a ela, ao seu nome, ao fato de estar desaparecida. Chris pode não demonstrar, mas a ausência da irmã da Noelle está sempre no fundo de sua mente, da mesma forma que está na de Noelle. É possível que seja até a culpa que move Chris. As salas do Homem do Ovo, por exemplo, podem simbolizar esse luto dentro de sua mente, conectando-se diretamente ao que aconteceu com 10. Se o cavaleiro fosse ela, nada disso faria sentido. A história perderia sua espinha dorsal. A missão, encontre-a, deixaria de ter peso, e o mistério de esconder a identidade do cavaleiro se tornaria inútil. Afinal, por que haveria a opção de quase ver o rosto de alguém que nunca vimos antes? Isso não funciona do ponto de vista da escrita. Por essas razões, não acredito que 10 seja o cavaleiro. Ela deve permanecer como a garota perdida, o motor do drama, o elo que conecta todos os personagens. E é justamente esse vazio que torna a hipótese do nosso último candidato como cavaleiro não apenas plausível, mas narrativamente a mais forte de todas. Mas antes de irmos para esse candidato, ainda temos uma conspiração para entender. A conspiração para encontrar 10. Carol está trabalhando com o cavaleiro? Para que essa teoria funcione, seria necessário que Asgore também fizesse parte do esquema. Caso contrário, Carol teria que mentir para ele constantemente. Pior, alimentá-lo com informações falsas para encobrir suas próprias ações e as do cavaleiro. Isso exigiria um malabarismo narrativo desnecessário, pois Asgore é alguém próximo dela, conhece Undine, alvo direto do cavaleiro, e teria condições de perceber incoerências. Seria um risco grande demais e sem motivo convincente. Mesmo se tentássemos encaixar Asgore no esquema junto com Carol e o cavaleiro, surgiria outro impasse. Asgore dificilmente aceitaria o sacrifício de Undine. Além disso, se Asgore estivesse envolvido, também teria que aceitar a participação de Chris ao lado do cavaleiro. Dificilmente Asgore permitiria que seu próprio filho fosse usado em algo tão obscuro e perigoso. E se ele realmente estivesse envolvido, o acesso ao código da polícia, peça fundamental para a trama, se tornaria praticamente impossível para os protagonistas, o que enfraqueceria o desenrolar da história. A presença dele na conspiração mais atrapalharia do que ajudaria. Nesse sentido, o mais coerente é que Carol e Asgore não têm relação com o cavaleiro. Ambos estão na mesma posição, investigando o desaparecimento de 10 juntos. Isso explicaria por que cada um possui sua própria prancheta de conspiração, sem que isso esteja diretamente conectado à criação dos mundos sombrios. O que realmente abre espaço é a atuação de nosso último candidato e de Chris sem alma. Diferente de Carol e Asgore, eles têm mais liberdade para agir nas sombras, com menos amarras morais. Eles poderiam estar conduzindo sua própria investigação em paralelo, motivados pela busca por 10. Esse caminho explicaria ações mais drásticas, como o sequestro de Toriel ou até o sacrifício de Undine, já que o último candidato, em especial, demonstrou uma disposição maior em ultrapassar limites que Asgore não aceitaria. Assim, a conclusão mais sólida é que Carol não faz parte da conspiração do cavaleiro. Sua posição, assim como a de Asgore, é a de alguém que busca respostas, mas sem envolvimento direto com o sequestro ou os sacrifícios. O centro real da trama se desloca, portanto, para o cavaleiro e Chris sem alma, que trabalham juntos, tomando decisões que Carol e Asgore jamais aceitariam. Com a estrutura da conspiração definida e os candidatos mais prováveis descartados, falta encarar o último candidato, Rudy Holiday, o cavaleiro Ivante. Primeiro, algumas coisas sobre ele. Rudy é um dos poucos NPCs que tem sua própria risada e tosse, o que é estranho porque nenhum outro personagem nesses jogos tem isso a menos que sejam muito importantes para a trama, como a Suzy ou o Lancer. Isso já mostra que houve bastante esforço em sua construção, e um detalhe em seu sprite quando ri é que ele move a mão esquerda, o que é curioso, já que o vemos usando a mão direita para beber no capítulo 4. Pode ser um descuido ou pode ser Rudy escondendo de todos qual é sua mão realmente boa, mas esses são detalhes menores. Outro ponto são suas ameaças, arrogância e confiança. Ele sempre fala sobre arrebentar alguém, começando com Beardley, Sans e até Suzy. Ele parece muito confiante de que pode fazer isso, apesar da sua doença. Ele também promete que vai explodir para fora daqui. A farmada de aura do cavaleiro no capítulo 4 pode ser explicada como Rudy se exibindo agora que fisicamente consegue, o que seria um paralelo com o jeito que Rudy provoca Chris e Suzy. Além disso, ele tem conexão com todas as fontes de código. Ele frequenta a igreja regularmente, seu melhor amigo é o ex-chefe de polícia e sua esposa é a prefeita. Cada código está praticamente ao alcance dele. O cavaleiro
cavaleiro é de fato mais agressivo em suas ações, atacando os três, matando Tena e Jackenstein e até invocando um titã. No entanto, Rude teria a motivação mais forte de todas para chegar a esse ponto, encontrar e resgatar sua filha desaparecida. Na stream que Toby fez sobre o capítulo 1 de Deltarune, ele comenta sobre quase tudo, no entanto não diz literalmente nada sobre Rude, um tanto suspeito. Outra coisa suspeita é a conexão de Rude e o abrigo. Há um detalhe sonoro curioso que não pode ser ignorado. O abrigo compartilha, coincidentemente ou não, o mesmo efeito sonoro chamado Mus_Smile. Esse som específico também pode ser ouvido no porão da casa dos Holiday, desacelerado em 666%, exatamente como acontece no abrigo. O efeito Mus_Smile está fortemente ligado a Gaster e a mundos sombrios. O mais interessante é que Noelle menciona que Rude limpa aquele porão todos os anos. Isso estabelece uma conexão direta entre ele e um dos únicos locais do jogo em que esse som aparece, considerando que no mundo da luz os únicos lugares conhecidos onde o Mus_Smile é utilizado são o abrigo e o porão dos Holiday, e que o cavaleiro também está diretamente ligado ao abrigo, surge aqui uma forte associação. Rude, portanto, não apenas é um dos poucos personagens possíveis de ser o cavaleiro, como também é o único com uma conexão direta ao porão onde esse som é ouvido. Isso é um indício significativo que reforça a teoria de que Rude é o cavaleiro. Localização: o hospital em que Rude está é um local central, próximo da igreja e da biblioteca, e não tão longe da escola. Através das visitas de Noelle, e potencialmente de Sgore, Rude obtém informações suficientes para se manter atualizado sobre os novos acontecimentos da cidade. Ele sabe, por exemplo, que a loja é administrada por um esqueleto, mesmo que Sans e Papyrus tenham acabado de se mudar. O diálogo do capítulo 1 menciona que o quarto de Rude tem uma janela aberta, que poderia ser usada para sair escondido. Também é estranho que o hospital esteja fechado tanto antes de você entrar no mundo das trevas da igreja quanto novamente quando você sai da igreja à noite, sendo que hospitais normalmente ficam abertos o tempo todo. Outro ponto que liga o cavaleiro à igreja acontece no capítulo 2, onde Spantum diz, falando em comunhão, você sabia que o cavaleiro, a palavra comunhão não aparece por acaso. Ela remete diretamente à igreja, e nesse mesmo capítulo o único personagem que menciona ir à missa é Rude. Isso já o coloca como o elo mais forte entre o cavaleiro e a igreja. Mais tarde no capítulo 4, o cavaleiro abre a fonte sombria na igreja enquanto Chris estava saindo da casa da Noelle. Não poderia ser Noelle nem Carol quem abriu esse mundo sombrio na igreja porque vemos as duas em casa no mesmo período em que o cavaleiro age. Já 10 está obviamente desaparecida, por isso não poderia ser ela. Isso deixa Rude como a única opção, já que ele é o único que poderia ir até a igreja antes de Chris. Outra evidência forte que Rude é o cavaleiro é a Queen do capítulo 2, porque a Queen, considerando o que vimos no capítulo 4, é claramente baseada na Carol. Seu design tem muito azul, assim como a Carol. Ela é muito protetora da Noelle e nunca a vemos machucar de verdade. Na verdade, tudo o que ela quer fazer é a Noelle feliz. E isso é uma grande evidência de que Rude poderia ser o cavaleiro, porque a Queen seria como ele enxerga a Carol, muito super protetora, controladora, mas também excêntrica. Vide a coleção de espadas da Carol, e às vezes distraída. Essa não é uma perspectiva que qualquer pessoa poderia ter, apenas alguém muito próximo da Carol poderia moldar a Queen dessa forma. Tem que ser alguém que a conheça de maneira íntima, mais até do que os próprios filhos. E o Rude se encaixa nisso. Isso fica bem mostrado também no que a Queen diz sobre a Noelle. Ela é fraca o suficiente para virar sua peã? Haha, não. É justamente o contrário. É porque ela é forte. Ser tão super protetora e ainda assim enxergar alguém como forte ao mesmo tempo, o que poderia ser mais paternal do que isso? Isso combina perfeitamente com Rude, e sua personalidade influenciaria a Queen a ver a Noelle dessa forma. Alguém a ser protegida, mas que também tem muito potencial, sem contar o quanto ela odeia o Beardsley, algo que o Rude também sente. E no capítulo 1, a sala de aula antiga provavelmente foi a mesma que o Rude frequentou junto com Alvin e Asgore. Isso daria a eles uma conexão emocional com o lugar, permitindo criar um mundo sombrio ali também. No capítulo 4, as memórias de Gerson provavelmente influenciaram a aparência daquele mundo sombrio, já que Rude deve ter sido seu aluno e Gerson certamente marcou todos eles. Ainda no capítulo 4, Rude muda o tom conforme o histórico com Suzy. Se Noelle não apresenta Suzy ao Rude no capítulo 2, acontece o seguinte diálogo. Chris, mas que diabos, por que você trouxe sua amiga aqui? Eu, sei lá, cara, eu. Chris, por que você fez isso? Haha, 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 é tão absurdo que você só pode rir. Partindo da ideia de que Rude é o cavaleiro, isso ganha outra camada. Na noite anterior, o cavaleiro enfrentou Suzy, sequestrou um Ginny e se escondeu no abrigo. Ver Suzy no hospital explicaria a reação tensa dele e a risada deslocada. Depois desses diálogos ele não fala mais nada sobre Suzy. Esse silêncio fará sentido se nos futuros capítulos descobrirmos que ele é o cavaleiro. Já no capítulo 2, Rude sugere que Chris leve Suzy ao cinema e que o leve também enquanto estiverem lá. A seção externa do mundo das trevas de Tena é como um cinema, e a própria Suzy chega a estrelar em um minigame de filme de monstro, que de fato tem assentos
de cinema. Homital não parece ter um cinema real, e Rude também pede a Chris para fazer pipoca doce, então é bem provável que ele estivesse se referindo a assistir TV em casa. E claro, o Cavaleiro faz uma aparição surpresa no final. Agora, alguns podem dizer, mas não poderia ser ele porque ele está doente. O capítulo 4 veio para enterrar essa ideia de vez, mostrando Rude na igreja sem problemas nenhum, ele sequer tossiu uma vez enquanto estava lá. Além disso, nós sequer sabemos qual é essa doença, porque sem a doença, Rude se torna um candidato realmente forte. Ele é alguém que claramente poderia farmar aura, e é alguém que o grupo poderia enfrentar no mundo da luz. E ainda falando em doença, o Cavaleiro também tem dificuldades em sua respiração. O som dela é uma respiração difícil e pesada, como se cada fôlego exigisse muito. Em todo Deltarune, só existe um personagem com problemas respiratórios explícitos. E esse detalhe não está presente apenas no som. O design do Cavaleiro dá enorme destaque ao tórax. Esse destaque combina perfeitamente com Rude, já que sua condição clínica também está diretamente ligada à dificuldade de respirar. Outro ponto é que o Cavaleiro é claramente retratado como um cervo, e os únicos cervos em Deltarune são os Olidei. O único cervo dos Olidei que tem um destaque em seu tórax é Rude, por conta de seu problema respiratório. Os próprios textos da batalha contra o Cavaleiro reforçam esse paralelo. Seu peito parece apertado. Você sente seu peito se contorcendo. Seu batimento cardíaco está distorcido. Você se sente tonto. Quando juntamos esses pontos, o jogo parece praticamente gritar que o Cavaleiro é Rude, ou pelo menos deixar esse como caminho de raciocínio mais lógico para o jogador atento. Rude como Cavaleiro também tem um ótimo motivo para fazer tudo, que o conecta ao Chris também. 10. Um pai obviamente faria qualquer coisa para trazer sua filha de volta. E, nesse caso, um pai mergulharia na escuridão para encontrá-la. O que poderia ser mais paternal do que isso? E também isso se conecta ao Chris e o que já foi dito antes. 10 está sempre no fundo da mente dele, carregando algum tipo de trauma que o motiva a trabalhar com o Cavaleiro e encontrá-la. Outro contra-argumento é que Rude não seria capaz de carregar um Dini pelo mundo da luz. No entanto, quando ele saiu do mundo sombrio no capítulo 3, Rude já tinha nocauteado a Undine bem antes disso e correu o mais rápido que pôde até o abrigo. Afinal, não vemos um sinal sequer de resistência da Undine enquanto a perseguimos. Mais um contra-argumento. O taco só pode ser 10. E aí está outro ponto. Quem disse que 10 não pegou seu gosto por tacos do Rude? Isso faz sentido, já que ele é muito próximo das filhas e se interessa pelo que interessa a elas. E sendo amigo de alguém grande como Asgore, pode muito bem ter se envolvido em esportes também, o que teria passado para 10, e agora ele mantém o taco por sentimentalismo em relação à filha. O taco é uma lembrança de seu objetivo, pelo que ele luta. Isso também explica todas as poses de jogador de beisebol que o Cavaleiro faz. Com esses pontos estabelecidos, vamos fazer uma análise mais simbólica para saber se existem simbolismos que indicam que Rude é o Cavaleiro. Análise simbólica de Rude sendo o Cavaleiro. Rude recebeu o nome de Rudolph, a rena do nariz vermelho. A área onde lutamos contra o Cavaleiro pela primeira vez tem uma temática clara de Natal, com árvore pinheiro decorada em neve. Pinheiro esse que é explicitamente dito estar ligado à família Holiday. Rudolph também é o líder das renas na história original de Natal, implicando que tudo é plano dele. A tipagem do Cavaleiro, escuridão ou estrela, pode corresponder à forma como Rudolph voa sob o céu noturno estrelado, assim como a habilidade de voo do Cavaleiro. O Cavaleiro também parece estar associado à cor vermelha. O dano que ele causa em Tena é vermelho. O rugido do Cavaleiro provoca um brilho vermelho. Céu escreve Cavaleiro Estranho em vermelho. A boneca de anjo perto da pia de Rude é como ouvimos o nome de 10 pela primeira vez. Mostra que sua memória ainda está próxima do coração dele, já que ele a chama de amuleto da sorte e diz a Suzy para respeitá-la no capítulo 2. A faca negra brevemente se transformando em um taco também pode ser um lembrete. Outra boneca de anjo se torna importante no capítulo 4, quando prende a alma e impede Suzy e Noelle de vê-la. Todos os capítulos de Deltarune tiveram o tema de família e paternidade. Lancer se rebelando contra o rei, Noelle enfrentando a Queen, a ruptura da família Dremur assombrando as memórias de Tena, Suzy encontrando uma figura parental em Toriel, Gerson orientando Suzy antes de confiar uma mensagem a Alvin. Enquanto o capítulo 3 deu a entender que seria uma aventura apenas de crianças, onde os adultos dormiriam alheios a tudo ou seriam sequestrados sem cerimônia. No entanto, isso pode ser subvertido no capítulo 5, não apenas com Asgore como um ator principal do mundo sombrio, mas também possivelmente com a revelação de que Rude e Chris estiveram em Conluil desde o início do jogo. Há algumas similaridades nos sprites de Rude e o Cavaleiro. Rude tem cabelo pontudo que lembra o capacete do Cavaleiro, e em sua primeira cena ele ri na mesma pose que o Cavaleiro faz na igreja, com o braço esquerdo para fora. Além disso, Queen espelha Carol, e é justamente quando ela assume totalmente o papel de Carol que diz não ter ideia sobre o Cavaleiro. No capítulo 3, 10 é mencionada para que você pense nela, e sua arma é dita ser um taco, e então o Cavaleiro aparece pouco depois com foco extra nisso. No capítulo 2, você ouve falar do Cavaleiro, pensa nele, e a arma é dita ser uma faca, e logo depois Chris cria uma fonte escura com foco extra nisso. É a mesma
armadilha. Você achou que Chris era o cavaleiro, e não era. Você acha que 10 é o cavaleiro, e vai descobrir que não era. Quando Rude e Noelle jogam Dragon Blazers, que é uma metáfora para Deltarune, se prestar atenção, Rude joga muito bem, orienta Noelle sobre como jogar e sabe todos os movimentos certos. Isso implica que ele é realmente forte, mas por que Toby sugeriria que o pai acamado prestes a morrer é super forte? Já ouvimos os temas de Noelle, Carol e 10, mas não o de Rude, apesar de sua clara importância. Por que Toby esconderia o tema de Rude? O cavaleiro é mais fraco contra os ataques do Rude Buster. Rude Buster? Aí está um trocadilho que Toby Fox com certeza faria. Para quem não sabe, no Gonner Maker, se você digitar no nome do receptáculo ou o nome do criador dele, certos nomes de personagens em específico, você recebe um diálogo especial do Gaster. Que interessante, para o criador e para o receptáculo, uma estranha coincidência. A parte mais valiosa é que alguns personagens dessa lista são os que foram para mundos sombrios, como Beardley, Toriel, Undine Gerson, ou que tem grande potencial para estar em um, como Asgore e Rude, o que significa que ele pode ter mais chance de estar ou já ter estado no mundo das trevas. E não temos nenhum personagem que esteve no mundo sombrio e não esteja na lista. Por fim, mesmo que não esteja apenas no quarto dele, o papel de parede do hospital tem cavalos marinhos e estrelas. Cavalos marinhos são hipocampos, a parte do cérebro responsável pelas memórias, acrescentando ao tema de lembranças no jogo, mas o cavaleiro sendo da escuridão, que é comparada ao mar, e a peça de xadrez do cavaleiro. O quarto de Rude basicamente está dizendo simbolicamente: Rude é um cavaleiro das trevas com poderes das estrelas. Não poderia ser mais direto. Todo esse simbolismo realmente implica que seria ele. Agora só nos resta esperar o próximo capítulo para saber se a identidade do cavaleiro será revelada. Até lá, estarei deixando no comentário fixado mais coisas que eu for descobrindo que apoiam Rude ser o cavaleiro.